Quando eu nasci, eu fui o 10º filho da minha mãe. E eu nasci no meio do mato, na cidade de Ivaiporã. A minha mãe, por ocasião, de já ter uma filha mais velha, a minha irmã, que morreu de fome, ela resolveu me deixar ali no mato para que eu viesse a falecer, Mas eu creio que Deus, tocando no coração dela, ela voltou, buscou eu de volta ali no meio daquele mato. Também pelo fato do meu pai, não ser muito um pai presente. Aí aos 5 anos de idade, ele abandonou a casa mesmo. E daí a gente ficou sozinho com a nossa mãe. Tivemos que trabalhar, ou a gente trabalhava já desde pequeno, ou ela doava a gente para alguém, porque ela não tinha como cuidar da gente, E 18 anos depois desse fato ter acontecido, meu pai ter ido embora, eu já tinha 23 anos, aí o meu pai apareceu. Só que ele apareceu com uma dificuldade, Tinha dado um derrame nele e ele apareceu, estava num hospital. E daí a gente foi, eu e meu cunhado, buscamos ele. E daí nesse período a gente continuou cuidando dele. Até esse período eu não tinha conhecimento da Bíblia. E nesse período, a minha irmã, por ser evangélica, ela começou a falar para o meu pai da palavra de Deus. E eu, como incentivo para ele, eu comecei também a me interessar pela palavra de Deus. Foi onde nós começamos a conhecer, eu comecei a conhecer a palavra de Deus. Pouco tempo depois, da gente trazer o meu pai para casa, ficar cuidando dele, aí ele veio a falecer. Mas aquilo que eu estava aprendendo da palavra de Deus, eu continuei. Só que não, assim, eu não tinha aquele conhecimento ao qual eu necessitava. Até que um dia eu estava assistindo televisão e daí eu mudando de canal, passei pela Novo Tempo. E ali eu vi o Bíblia Fácil. E ele estava falando assim, hoje nós vamos ensinar a palavra à luz da Bíblia. Aí eu comecei a ver, naquele momento, e me interessei. Eu vi que o que ele falava, ele mostrava na Bíblia. Aí o que aconteceu? Aí eu passei a acompanhar a programação dele. Aí foi onde eu pedi um estudo. Aí eu fui procurar cada vez mais e mais. Comecei a ver Rodrigo Silva. Então muitos programas que eu assistia, eu deixei de lado para poder acompanhar esses programas. Aí depois que eu passei a acompanhar Novo Tempo, passei a ter as respostas das dúvidas que eu tinha. A Novo Tempo me ajudou muito nessa parte, muito mesmo. Muito, até esses conhecimentos de coisas que eu achava que era, e depois eu vi na Bíblia mesmo que não é. Durante a minha vida inteira, eu sempre estive em busca de um pai, Mas eu percebi assim que o meu pai sempre esteve comigo. Quando eu nasci, eu fui ali abandonado, deixado para morrer pela minha mãe. Aos 5 anos também fui abandonado pelo meu pai. Aos 7 anos eu caí dentro de um poço. Aos 14 anos eu estava num acidente onde a minha irmã, mais velha do que eu, ela veio a falecer. E em 2010 eu sofri um acidente de moto. E hoje eu tenho um pai presente, como eu sempre tive, que é Deus. Deus, ele sempre esteve do meu lado. Deus, ele nunca me abandonou. A palavra dele diz que pode a mãe abandonar um filho, pode o pai abandonar, mas eu jamais te deixarei. Então eu creio muito nessa palavra, nessa promessa de Deus para a minha vida, que jamais ele vai me abandonar.